ordinária, que é a prestação de contas do ano de 2023. Então é a nossa Assembleia Ordinária acontecendo. E já temos balancete nos murais à disposição dos irmãos. E se os irmãos quiserem verificar, está nos murais já os balancetes desde de manhã. Mas não esqueça, você que é membro, que não assinou ainda a sua presença, deve assinar, porque isso consta no quórum da Assembleia no final, tá bom? E nós faremos o culto normal e no final do culto, sem a transmissão, nós faremos a Assembleia só para os irmãos tomarem a noção dos nossos entradas e saídas, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos no teu nome. Nós agradecemos também pela presença de irmãos e irmãs que estão online, que o Senhor os abençoe. Também pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão com a Covid, que estão em casa e não podem se deslocar, que o Senhor leve a sua bênção a cada um. Em nome de Jesus, nesta hora também, recebe o nosso culto a Ti, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e manifesta a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Pedir para os irmãos colocarem-se em pé, para a gente estar louvando a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
querido Deus, Deus de amor, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Acolha a nossa igreja, acolha os seus servos, Senhor. Abençoe-os no decorrer desse culto, Senhor. Que cada um que chegou aqui, Senhor, que saia bem, Senhor, que saia cheio do seu Espírito, Senhor. Fique conosco, Senhor, abençoe as nossas vozes para nós estarmos a incentivar a igreja a te louvar, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Provérbios 3, 1 a 8. Provérbios 3, 1 a 8. E a nossa irmã Valéria vai estar fazendo a leitura. Eu vou dizer que a gente tem a tecnologia também para nos ajudar e ajuda muito, né? Mas que é gostoso ouvir o som das folhinhas virando da Bíblia, é muito bom, né? Isso a gente não perde, né, irmãos? Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Conselhos da sabedoria aos moços. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-se ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. O 9. Honre o Senhor com seus bens e com as suas primícias e todas as suas rendas, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Era até o 8, né? Eu li um pouquinho mais. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos permanecendo em pé, né, vamos estar louvando a Deus com o hino Redenção pela Cruz. Homem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, ao seu sangue verteu, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que ao temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar daquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que ao temer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. A igreja pode assentar-se. Graça e paz a todos os irmãos, ainda que não cumprimentei. Nós estamos em assembleia ordinária, que é a prestação de contas, que vai acontecer no final do culto. Sem a transmissão, obviamente, porque isso não é permitido. Mas nós pedimos para os irmãos que são membros da igreja e ainda não assinaram a lista de presença, que procurem ali assinar a lista de presença, e para que a gente possa compor o coro no final da nossa reunião. Vamos lá, nós temos alguns avisos. Nós não recebemos nenhuma comunicação de visitante, né? De manhã tivemos, mas já foi comunicado de manhã, tá? Vamos lá, os nossos informativos desta semana. O que nós temos, o que está acontecendo esta semana? Tá, hoje teremos cantina. Apaga um pouquinho a luz aqui, só diminui as luzes aqui para facilitar para o pessoal ver o preço disso aí. Tá? Olha lá a cantina. Gente, esse povo tá maluco, viu? Olha aí, um pastel desse tamanho aí com refrigerante, R$5. Opa, não precisa não, só aqui tá bom, já se diminuiu. R$5, né? E é o Ministério Mulher com Propósito que está fazendo a cantina. Então, você que vai tomar um lanche depois do culto, em algum lugar, compra lá o pastel com um refrigerante, o pastel e o refrigerante, R$5, né? Isso é só na cantina do Ministério Mulher com Propósito. Então vamos lá, participe depois do culto. Cozinha Generosa e Diaconia. Eu tentei fazer uma reunião semana passada. Nós precisamos retomar a sopa este mês de março. Já estão me cobrando, estou recebendo muita mensagem de gente pedindo a sopa de volta, mas nós precisamos organizar, repensar e elaborar os nossos planos. Então, as nossas Cozinha Generosa e Diaconia, o pessoal que compõe esses dois ministérios está convidado para uma reunião na próxima quinta-feira, dia 7, às 19h30 aqui no templo. É uma reunião rápida, mas a gente precisa sentar e conversar e organizar ideias. Então, todo o pessoal que participa conosco, de alguma forma, da Cozinha Generosa, e devem participar os diáconos e diaconisas também. Então, fica aí a nossa reunião. E terça-feira passada, eu e o Samuca não podemos vir, mas teve reunião, graças a Deus, né? Terça-feira que vem nós teremos Homens com Fé e Café. Terça-feira, 7h,
E nós vamos orar junto e tomamos um café junto. Depois quem vai trabalhar, já vai trabalhar e tal, né? É das 7 às 8. Se você leva filho ou filha na escola, e aí vai chegar às 7h15, não tem problema, importante, passa por aqui, a gente vai ter um tempo de oração, lemos a palavra de uma maneira bem simples e objetiva, oramos de joelho e clamamos ao Senhor, consagramos o nosso dia e intercedemos e vamos trabalhar, né? Terça-feira. Culto na sua casa, quarta-feira às 20 horas vai ser lá na casa do Márcio e Jaqueline, lá na Mococa, nós voltamos a Mococa. Se alguém quiser marcar na sua casa, fale comigo, tá? Vamos lá. Ministério Casados e Felizes, estamos voltando no próximo sábado, olha, sábado, dia 9, vamos ter o nosso primeiro encontro do... Opa, estou fora do foco aqui? Melhorou, né? Nós vamos ter o primeiro encontro do encontro temático, chama-se Bem Casados, e nós vamos trabalhar, o primeiro tema é tensões no casamento. É possível administrar? O horário não tem aí, não? Eu não, mas eu... Ediane, qual é o horário mesmo? 19h30, 7h30 da noite, então tá aí. Eu esqueci de colocar o horário ali para os irmãos, mas ainda bem que a Ediane sabe de qual é salteado esse negócio aí. Vamos lá. Dia Internacional da Mulher, olha aí, mulheres, dia 8 é o dia de vocês. É claro que maridos e namorados vão fazer a festinha lá para vocês, lá na casa com vocês. Mas a igreja vai fazer essa festinha no dia 10. Os homens da igreja vão oferecer... Opa, é aqui primeiro. Os homens da igreja vão oferecer um café da manhã para as mulheres. Então os homens virão entre 6 horas e 6h30 da manhã para os preparativos do café, montar tudo, montar a estrutura. Tá. As mulheres vão chegar 8 horas da manhã para tomar o café. E atendendo o pedido das mulheres este ano, nós não vamos servir as mulheres, elas vão se servir. É self-service, né? Mas as mesas ficarão prontas para que elas se sirvam. Porque dos outros anos a gente serve as mulheres, mas muitas falaram conosco, é melhor, pastor, tentar cada uma se servir. Porque algumas não viram as mesas como eram montadas, porque a gente não deixava elas levantar para ver as mesas e tal, né? Então, este ano, nós vamos atender esse dramático apelo das mulheres e vamos deixar que elas se sirvam. Está vendo como é que é o negócio? Eu sou bonzinho, viu? Então, tá, como é que funciona esse café da manhã? Os homens, olha, as mulheres não precisam ouvir esse aviso, tá, gente? Os homens podem, além de fazer o café, preparar tudo, os homens vão fazer o seguinte: vão trazer, eu posso dar queijo, eu posso dar fruta, eu posso dar açúcar. Procura o Edinho tem uma lista de tarefas, presbítero Edinho, e ali você anota a sua tarefa, diz o que você vai trazer. Tem uma série de coisas lá que já compõem o café da manhã para as mulheres. Então, é só anotar o seu nome lá, eu vou trazer tal coisa. Tem coisa que tem 2, por exemplo, 5 queijos, não precisa trazer 5 queijos, você vai doar um, aí outras pessoas vão doar outro e tal. Então, é assim que vai funcionar. Fala com o Edinho, e ele está com a lista, está aqui o Edinho, mas a lista está na Bíblia dele, tá? E aí ele vai avisar a sua tarefa, qual é a sua tarefa, tá? Então, é importante que os homens contribuam. E você disse, olha, não posso vir nesse horário porque eu moro distante e tal, eu venho com minha esposa, trazer minha esposa às 8 horas. Mas você pode ajudar a comprar os itens, com uma doação de R$20, 25, como você achar melhor, né? Mas é importante que todos participemos e possamos trazer as mulheres de 0 a 123 anos, só estas que podem vir para o café. E este ano vai ter uma novidade. As irmãs que são idosas, enfermas, que não podem sair de casa, nós vamos levar uma cestinha de café individual para cada uma delas. Já tem uma galera que está se mobilizando para isso, e esse ano vai ser bem
diferente. Elas também precisam de um café da manhã, né, gente? Não é porque estão enfermas, impossibilitadas de caminhar, mas nós podemos ir até elas. Os homens vão levar, nós vamos pôr uma galera para levar esse mimo até essas irmãs, uma pequena cesta individual, né? Então é isso. Escola Bíblica Dominical está de volta e tem uma sala para cada faixa etária. Você quer se tornar membro da igreja, quer batizar, para fazer a profissão de fé, tem uma sala para isso, chama-se Classe Nova Vida. Fala com o Edinho, já tem um grupo que começou, mas você ainda pode entrar e pode dar o nome, e então a gente vai tratar da programação. E com certeza vai ser uma bênção. Então, só que domingo que vem não terá a escola bíblica dominical por causa do café para as mulheres. Precisamos também de homens no sábado à noite, depois do encontro de casais aqui. Nós precisamos de homens que ajudem a separar os bancos, trazer as mesas, deixar montadas as mesas e descer, e depois no domingo ajudar a levar também as coisas lá para cima. Porque é uma luta trazer, subir e descer essas escadas, carregando tudo. Mas é importante que seja aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe, são esses os nossos avisos. Vamos cantar com o povo de Deus, né? Pedir por gentileza que os irmãos se colocarem em pé, para a gente estar louvando 3 cânticos. Possamos estar cantando junto conosco com muita alegria. Volta, teclado. 2, teclado. Retorno. Beleza. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua
todas as alturas, onde ouça a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Os irmãos, esse último cântico do louvor, que fala milagres, posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Os irmãos que estiverem em minha frente com seus dízimos e ofertas, enquanto nós estamos louvando a Deus com esse cântico, quiserem vir à frente fazer a sua oferta e a sua contribuição. Amém? Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida,
Deus, te agradeço, Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor, te louvando, Senhor. Estarmos na presença dos nossos irmãos, Senhor. Aqui, abençoe a todos, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. As pessoas que estão nos assistindo pela essa live, Senhor, que esteja no seu lar, da sua casa, que esteja abençoando o seu lar, a sua vida, Senhor. Fique conosco no decorrer desse culto, Senhor. Esteja com o pastor, Senhor, que vai ministrar a sua palavra. E hoje que vamos ter a oportunidade, Senhor, de estar ofertando a ceia do Senhor, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Por favor, acendam as luzes ali atrás. Nós vamos ministrar essa mesa não é minha, é a mesa do Senhor, não é a mesa presbiteriana, mas é a mesa do Senhor. Podem participar desta mesa, os irmãos são membros desta igreja ou de qualquer igreja cristã que se encontra em plena comunhão com o Senhor da igreja, e eu não sou o Senhor da igreja, é Jesus. Então, todos são convidados a participar com alegria, com amor, com entusiasmo desta celebração. E vou convidar o Edinho, o Elias, o Eduardo e o Arcângelo para participarem conosco. Pedindo para trocar o Samuca. Então vamos inverter aqui. Samuca vem no lugar do Edinho. Ele tenta se esconder, mas o tamanho não deixa. Vamos consagrar esse momento. Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos dessa mesa. E aqui o pão e o cálice que simbolizam o teu grande amor. Confirma a tua bênção sobre nós, confirma a tua bênção sobre essa tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, quis participar de uma celebração da Páscoa. Mas ele anunciava uma nova Páscoa no seu corpo e no seu sangue. O cordeiro que era sacrificado como culto a Deus, agora é ele próprio, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na nova Páscoa, ele tomou o pão, ele partiu, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Da mesma maneira, depois que eles comeram o pão, ele tomou o cálice e disse: é o Novo Testamento, é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos, cada vez que vos reunirdes e comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Nós vamos levar os elementos até os irmãos. Enquanto, eu não sei se vai ter a música para agora.
todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. E tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus.
Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo confirme em nós essa graça sobre graça, esse amor que não merecemos, mas o Senhor deu, como foi cantado aqui durante esta celebração. Logo nós, do jeito que somos, fomos alcançados pelo Teu amor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Agora, Senhor, também quando vamos nos acercar de Tua palavra, que o Teu Espírito Santo comunique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus seja louvado. Depois os presbíteros recolhem uns cálicezinhos que ficam pelos bancos. Penso que agora podem liberar as luzes aqui da frente. As crianças vão subir para as celebrações do culto infantil. E eu estou algumas semanas ministrando uma série de mensagens cujo tema geral é Conversando com João sobre Milagres, evangelista João, né? E nós já falamos alguns temas, por exemplo, os privilégios de convidar Jesus quando Jesus vai às bodas de Caná e transforma água em vinho. Nós falamos do primeiro milagre em João. Depois falamos dos desafios da fé. Era um oficial romano que tinha um filho enfermo e foi curado à distância. E falamos também, a semana passada, esperando um milagre em João 5, de 1 a 9, quando havia ali um paralítico em Betesda há 38 anos e ele foi curado por Jesus. Ainda foi questionado pelos judeus porque ele estava carregando a maca que ele estava há 38 anos escravizado, e de repente ele é visto carregando a maca, e os judeus começam, as autoridades, os fariseus, os escribas começam a questionar se aquilo era lícito, até curar no sábado, né? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu já tenho dito a vocês todas as semanas, para a gente resumir. Existem 4 evangelhos, são relatos da vida de Jesus, cada um tem um ponto de vista. E, por exemplo, Mateus, ele escreve principalmente para um público judeu. Então ele vai buscar textos do Antigo Testamento que ele quer provar que Jesus é aquele prometido desde o Antigo Testamento, é o legítimo rei de Israel. Tá. Marcos já tinha um alvo, o público gentil, aquelas pessoas que não eram judeus. Então ele vai mostrar Jesus curando pessoas que também não eram judias e se movimentando, o evangelho de Marcos. E o mais instruído de todos os evangelistas era Lucas, que era médico e era um historiador. Então ele não conviveu, ele não era discípulo de Jesus, mas ele ouviu muitos relatos e ele começa a investigar. Ele resolve escrever um evangelho com muitos detalhes históricos da vida de Jesus, e aí ele vai colocar Jesus como filho do homem. Então era um título dado lá por Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então ele vai confirmar, e ele chega a anunciar isso 26 vezes no evangelho de Lucas. Já João, ele é o último evangelho, e ele é totalmente diferente dos outros, porque primeiro ele vai usar um grego não comum, era um grego chamado koiné, um grego comum. Ele vai usar um grego mais clássico, ele se utiliza de termos da filosofia grega, e João ele vai colocar Jesus como Deus, e ele vai levar as pessoas a crerem em Jesus como Deus, mas ele vai usar argumentos muito interessantes. E ele fala 7 sinais de Jesus em todo o evangelho de João, que é aquilo que nós chamamos de milagre, né? O evangelho de João, no capítulo 20, versículo 9 a 31, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos
que não estão registrados nesse livro, mas esses que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então o objetivo era isso, é fé, que as pessoas creiam em Jesus como Filho de Deus e o próprio Deus. Tanto que ele começa dizendo, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava desde do princípio, e no final ele dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tudo que ele vai dizer é isso, e os seus milagres que eles são relatados. Jesus fez muitos milagres, mas nenhum dos evangelhos relataram todos os milagres, porque não havia livro suficiente para relatar todos os milagres que foram feitos. Tá? Cada evangelho narrou um milagre. O que nós vamos pensar no dia de hoje é um milagre para todos. Este é o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. É o único que está narrado nos 4 evangelhos, dada a sua importância que é especial. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 1 a 14. E o tema da palavra de hoje é um milagre para todos. Quando eu falei o privilégio de convidar Jesus nas bodas de Caná, o milagre ali era objetivando os discípulos. O desafio da fé foi o milagre daquele oficial romano. O milagre seria objetivando uma família e testemunhar essa família no Império Romano. E no terceiro, que foi a semana passada, o milagre foi pessoal na vida de um homem que foi impactado, que estava paralítico. Hoje, o milagre narrado por João, o objetivo são todas as pessoas. Então eu vou dizer, é um milagre para todos. João 6, de 1 a 14 diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa da Páscoa judaica. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximou, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então ele os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique neste momento. Amém? Vamos lá. O milagre da multiplicação de pães e peixes é um dos mais impressionantes do ministério de Jesus. E, aliás, um dos mais pregados. Eu mesmo já preguei algumas dezenas de vezes nesse texto. Cada vez a gente dá uma ênfase diferente, devido à riqueza do texto que a gente vai procurar. Muito embora o Evangelho de João narre apenas uma única vez esse tipo de milagre, lá nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam pelo menos 2 multiplicações de pães e peixes por Jesus. Mas o Evangelho de João narra apenas uma vez, e nós vamos meditar nesse Evangelho de João. Como a festa da Páscoa estava próxima, estas pessoas que seguiram Jesus, essa multidão que estava atrás de Jesus, elas já viram alguns milagres. Eles tinham acabado de ver Jesus curar o paralítico de Betesda. Nós pregamos a semana passada sobre isso.
Jesus estava ali e já era bem conhecido aquilo que ele fazia e os sinais que ele manifestava através de sua palavra, no toque das pessoas, em comunicação com as pessoas, e eles já estavam encantados com aquilo, a sua maneira de pregar. E observem bem, o texto diz que essa multidão veio para ouvir Jesus. Agora eu quero falar para você exatamente o que é essa multidão. Mateus, Marcos, eles dizem o seguinte: 5.000 homens, e aí eles colocam adiante, fora as mulheres e as crianças. Você pode olhar lá em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 14. E esses dois textos vão colocar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. João não se preocupa com isso, ele se preocupa em dizer, porque ele tinha intimidade com Jesus, em dizer que Jesus sabia o que ia fazer, e que quando ele pergunta para Filipe, ele diz: nós mesmos comprar. Ele disse: mas 200 denários para alimentar toda essa multidão, era muito dinheiro, eles não tinham esse dinheiro. E então, na narrativa de Mateus, ele ainda diz o seguinte, que ele pede para Jesus despedir aquela multidão, para que essa multidão vá comprar nas pequenas vilas ao redor o que comer. Essa multidão era uma multidão peregrina, eles vinham de vários lugares e iam para a festa da Páscoa. Mas quando eles veem Jesus, que Jesus está no monte ensinando os seus discípulos, eles procuram Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. Então vamos pensar o seguinte: por que este milagre acontece no Evangelho de João? Eu fui conversar com João sobre isso. Eu falo que eu fui conversar com João, as pessoas até engraçado, mas eu tenho estudado muito o Evangelho de João, eu já estudei muito, e eu estou estudando atualmente nos comentaristas que eu não conhecia algumas ênfases, né? Então eu estou redescobrindo o Evangelho de João. É muito difícil para o pastor um texto que ele já não tenha pregado, principalmente aos 30 e tantos anos de ministério, a gente já conhece bastante o texto. Mas nunca se esgota a riqueza da palavra de Deus, e nós vamos descobrindo. Por isso eu entendo que ao conversar com João, eu vou entender, entrar em pormenores, em particularidade desse texto. Em primeiro lugar, um milagre para todos. Por que este milagre para todos? Então, vamos pensar que este apresenta uma narrativa completamente diferente. Primeiro, Jesus tem compaixão pela multidão que estava faminta. A multidão veio para ouvi-lo. Aquilo, muitas horas de mensagem, muitos sinais feitos, e as pessoas que estavam ávidas pela palavra, pelo compartilhar de Jesus, mas naquele momento eles não estavam preparados para esse grande tempo que eles estão ali ouvindo. Na narrativa de Mateus, eles falam que eles ficaram um tempão ouvindo Jesus. Aqui João parece que eles estão chegando naquele momento, estão viajando, peregrinando, e resolvem se desviar para Jesus. Em Marcos, Jesus vai pelo mar de Tiberíades ou da Galileia, e ele, quando vai, o povo dá a volta a pé para encontrar Jesus, para cercar Jesus. Então, de uma forma ou de outra, havia um cansaço, havia uma exaustão e havia fome. Para os discípulos era mais fácil despedir a multidão do que eles mesmos providenciarem alguma coisa para aquelas pessoas se alimentarem, para matarem sua fome. Então é mais fácil mandar que essas pessoas vão embora e vão comprar nas vilas e cidades da redondeza. Provavelmente alguns desfaleceriam de fome no caminho, dependendo da distância. Mas é interessante que eu estava lendo um comentarista hoje chamado William Buckley, e ele diz o seguinte: normalmente a palavra grega para pão, no grego, e isso eu aprendi nas minhas aulas de grego, é irritis. Essa é a palavra grega para pão. Mas
quando João narra, ele não usa erritis, porque isso é pão no sentido, e o pão era do tamanho de vamos colocar assim, de uma esfera grande de pizza, da pizza gigante. Esse era o pão. Mas quando ele vai se referir a peixe, normalmente ele usa essa palavra, desculpa, eu falei pão, é peixe e ritis, mas a palavra que ele usa para peixe é opsarion, que quer dizer pequeno peixe ou peixinho. Normalmente um peixe tinha um peixe seco, naquela época era de 1,5 kg a 2,5 kg. Esse era um peixe normal. Mas quando João se refere ao que o rapaz estava trazendo, ele estava trazendo opsarion, que eram peixes pequenos, que não chegavam, a ideia desse peixe pequeno não chegava a 150 gramas, eram peixes bem pequenos, 5 pães e 2 peixinhos, por isso o diminutivo peixinho. Agora, eu vou pensar que isso era insuficiente. Então ele é uma pequena quantidade de comida para alimentar uma multidão que poderia ultrapassar a casa de 15 mil pessoas. Eu estou arredondando para 15 mil pessoas por causa do número de crianças. Mas Jesus manda as pessoas sentarem. E os discípulos obedecem porque Jesus está querendo abençoar essa multidão faminta. Agora não é só pela palavra, mas agora pelo alimento físico. Então ele abençoou. Então a multidão teve as suas necessidades agora de alimentos sendo atendidas por um milagre de Jesus. Jesus não multiplicou o pão. Eu observo no texto, existe uma expressão que está aqui inclusa no texto, ele repartiu. É diferente de multiplicar. Então, quando ele pega os cestos, ele poderia dizer, haja pão e multiplicar, mas não, ele foi pegando e foi quebrando e foi quebrando. E trago mais um cesto, ele foi quebrando, o pessoal está com fome, naquele canto lá o pessoal está com fome, então traz mais aquele outro canto lá o pessoal está com fome, lá no pessoal do som e imagem, ele está com fome, então ele foi quebrando e distribuindo, e as pessoas foram se fartando, e era tanta comida, que ele disse, bom, todos já comeram, estão saciados, eu imagino que estava todo mundo até cansado de tanto comer. Eu diria um restaurante no deserto, comida de primeira, miraculosa, servida para o povo do deserto, para o povo peregrino. Fartos, então ele manda recolher o que sobrou. Então, primeira coisa, o ponto de partida de todo milagre é a compaixão de Jesus. E essa compaixão se estende a uma multidão. Em segundo lugar, o milagre demonstra que nada é impossível para Deus. O diálogo entre Jesus e os seus discípulos evidenciou impossibilidade humana naquela situação, mas também evidenciou a possibilidade de Deus. Ou seja, não há limites para Deus. Se Ele quer fazer, Ele vai fazer, e não importa a circunstância, é Ele que é dono de todas as coisas, Ele vai fazer. O único alimento encontrado pelos discípulos foram 5 pães e 2 peixinhos que estavam com esse rapaz. Era o lanche do garoto, e talvez ele até tenha pensado, será que eu estou dando meu lanche para Jesus, o pregador? Ele estava impressionado, porque ele também estava ali no meio da multidão. Talvez na sua concepção, isso também pouco importa, mas na sua concepção podia pensar o seguinte, é Jesus que vai comer meu lanche, Ele merece. Mas quando Jesus manda que todos se assentem, ele já sabe que tem alguma coisa extraordinária, e o evangelista João, ele narra, ele sabia o que ia fazer.
O pouco nas mãos de Deus se torna muito, o suficiente para suprir as necessidades de uma multidão. Aleluia. Agora, uma outra evidência do texto que me chama a atenção é a generosidade do rapaz. Vocês observaram? E isto acontece não só em João, também nas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas. Em nenhum momento cita-se o nome. Olha, Lucas é um historiador poderoso, mas não consegue descobrir o nome do rapaz, do garoto que doou os 5 pães, o dono dos pães e peixes. Vocês encontraram em algum lugar na Bíblia? E eu fui examinar em vários comentaristas, não há nenhuma pista sequer sobre o nome desse garoto. Só se diz do seu gesto, abrir mão do seu lanche, abrir mão da sua comida de peregrinação para Jesus. Então aquilo parecia tão pouco, mas nas mãos de Jesus se transformou um alimento poderoso para essa multidão. Uma pessoa que conhece o coração de Deus se torna uma pessoa generosa. Uma pessoa generosa nas mãos de Deus se torna um instrumento de grandes milagres. Eu chego a essa conclusão com a vida desse rapaz. Um dos grandes segredos da igreja cristã é o desafio da generosidade. O desafio da generosidade é quando eu abro mão até em detrimento de mim mesmo, por outra pessoa que precisa. Semana passada eu estava acompanhando um noticiário e numa cidade grande, já à noite, uma tempestade. Uma senhora já idosa estava tentando atravessar para o outro lado. O prédio onde ela morava era do outro lado, mas havia uma correnteza muito grande. E aquela senhora quase escorregou. Veio um desses moradores de rua, pegou aquela senhora, ofereceu carregá-la e levou até o outro lado, onde era o prédio que ela morava. Alguém viu aquela cena distante e filmou aquilo lá. Hoje, com o celular na mão, o celular é uma arma, né, gente? Acabou filmando e colocando nas redes. Eu fiquei muito entusiasmado com aquele gesto generoso. Generosidade muitas vezes nem precisa de dinheiro, precisa de disposição de servir. E naquele momento eu olhei aquele homem carregando aquela senhora para o outro lado. Era uma senhora muito idosa, talvez pega de surpresa. Parece que em dado momento sua compra, antes dela atravessar, sua compra rodou talvez estivesse fazendo compra, porque a sacola rodou ali na enchente. Mas agora a sua insegurança virou segurança, porque Deus mandou. E eu diria necessariamente um anjo para carregar aquela senhora chegar do outro lado. Uma pessoa que conhece o coração de Deus se torna uma pessoa generosa. Uma pessoa generosa nas mãos de Deus se torna um instrumento de grandes milagres. Aleluia. Quarta ideia que eu tiro desse texto: realidade versus foco. Por que eu chamo essa quarta ideia de realidade versus foco? Podemos pegar boas lições aqui neste momento. É interessante a diferença do foco de Jesus para o foco dos discípulos. Por que eu chamo de realidade versus foco? Porque os apóstolos, imediatamente quando Jesus disse, vamos alimentar essa multidão, eles focaram naquilo que não tinham. Onde arranjariam 200 denários para alimentar aquela multidão faminta? E isso poderia ser um pedacinho de pão pequeno para aquela multidão, para cada uma daquelas pessoas, com um pedacinho de peixe.
o foco dos discípulos foi o que não tinham, ao passo que o foco de Jesus era exatamente o que tinha. O que temos aí, quantos pães e quantos peixes, enquanto o foco das pessoas que estão medindo o tamanho do milagre, estão avaliando o tamanho do poder, ou o tamanho necessariamente, se isso pode acontecer ou não acontecer, os discípulos estão, os apóstolos estão olhando para aquilo que eles não podem. Jesus está olhando para aquilo que ele pode e para aquilo que ele tem na mão. Aleluia. Eu olho às vezes para as pessoas, como elas dizem assim para mim, focamos que não temos na vida e nos lamentamos por isso, em vez de focarmos no que temos e agradecer por isso. Focamos naquilo que ainda não temos e postergamos certas decisões, nossos deveres. Pensamos, quando eu tiver tal coisa, poderei servir melhor a Deus, em vez de focarmos no que temos e servirmos a Deus aqui agora. Focamos na ideia de, quando eu tiver condições, eu vou ajudar a igreja. Mas quando se passa a ter condições, é muita coisa para a igreja. Eu já encontrei muitas pessoas assim. Há uma história linda narrada por o apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 5. É a história da Macedônia, descrito por Paulo para Corinto, e diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza, olha lá, abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente isto fizeram, como nós também esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Era uma igreja pobre e generosa. Eu sou pastor aqui no 12º ano, então há 11 anos já se passaram desde que eu cheguei aqui. E a igreja nunca nadou de braçadas em dinheiro, né? A comissão de exame de contas que o diga. E eu sempre esperei, Senhor, dar dinheiro para a gente fazer as coisas que precisam, para as pessoas que precisam. Deus nunca deu dinheiro a mais, mas Ele deu a missão de fazermos as coisas que precisam para as pessoas que precisam. O dinheiro veio depois para essas necessidades. O dia que paramos com algumas coisas, Deus para de abençoar. O dia que entendemos que não vamos mais fazer sopa, que não vamos mais ajudar as pessoas, Deus vai entender que a igreja não precisa mais de milagres, que o povo não precisa mais de milagres. Quinta ideia do texto e última ideia é a ordem de Jesus: recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. É interessante, Jesus não transformou o pão a partir de pedra. Ele podia fazer isso ou não? O que vocês acham? Jesus poderia transformar pedra em pão? Poderia. Ele não pode todas as coisas? Pode. Aliás, Satanás sugeriu isso para ele quando ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e ele foi tentado por Satanás sobre isso. Porém, para saciar a fome dessa multidão, ele não transformou pedra em pão. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos
em alimento para 15 mil pessoas no mínimo. E comeram abundantemente para sobrar 12 cestos. Desperdício do ponto de vista da palavra de Deus é pecado. O desperdício inibe a provisão futura de Deus. Quem não administra bem as dádivas de Deus, os dons de Deus, não serve para ser despenseiro do Senhor. Quando o Senhor supre as necessidades do seu povo, há abundância, mas não deve haver desperdício. Uma das coisas mais absurdas que nós temos no Brasil é o desperdício de comida. Já morei em zona rural, já fui pastor de igreja rural. Morei em zona rural não, mas fui pastor de igreja em zona rural. Igreja que funcionava meio-dia, as pessoas plantavam pimentão, pepino, tomates e muito. Eu não esqueço de dizer que eles tiravam aqueles montes de tomates, eram uns tonéis grandes assim de tomate, para dar para porco, porque os tomates não tinham dado um tamanho bom, então os outros cresceriam se eles jogassem aqueles tomates fora. E aí finalmente eles vendiam a safra para um atravessador, a pessoa que compra e leva para o Ceasa ou Ceagesp, conforme o lugar. E aí vai a pessoa então, vende aqueles tomates, aí já perde um tanto de tomate, porque no transporte já perde. Quando chega no Ceasa, perde tomate. Vocês já foram no Ceasa e já viram o tanto de legumes que é jogado fora? Coisa absurda. Eu diria, somos o país dos desperdícios do alimento. Nos restaurantes, joga-se toneladas de comida fora. Alguns restaurantes em São Paulo tiveram uma atitude muito interessante. Colocaram um freezer na porta e as sobras de comida eles colocam ali, tipo esses freezer de Coca-Cola que tem vidro, que é visível, e coloca as marmitas lá. E tem uma placa, se você está com fome, você pode pegar. São pouquíssimos os restaurantes que fazem isso. Porque, na verdade, muita comida é desperdiçada. Desperdiça-se na produção e desperdiça-se na hora de comer. E é interessante isso na nossa casa também. Por mais que você queira guardar, sempre tem uma sobrinha que você acaba jogando. Desperdício do ponto de vista bíblico é pecado. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. E mais de 1 bilhão de pessoas na face da terra dormem com fome, sem comer nada. Não sabem o que vão comer amanhã de manhã. Eu acompanhei o povo Fura, é um povo lá na região do sul do Sudão, e eles são massacrados pelo governo que quer exterminar, porque quer a terra deles para outras coisas. E naquele povo Fura do Sudão, as mães não tinham mais como alimentar seus filhos, então elas cozinhavam capim seco, para dar uma espécie de sopa para as crianças, sem nenhum tempero, para a criança ter como se alimentar. E cada vez que eu vejo um pé de pocã que está caindo, desperdição, eu sempre penso, se eu pudesse levar para o Sudão, para essas pessoas. Quantas frutas nós perdemos? Isso é desperdício. Desperdício é sair do prumo da vontade de Deus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostrou que verdadeiramente Jesus é Deus, é o Filho de Deus encarnado, o verdadeiro Rei. A multidão compreendeu que Jesus era o Rei, que havia de vir, e até tentaram proclamar o Rei, e até Jesus foge dessa ideia naquele momento. Podemos ver também o poder da multiplicação, onde o nosso pouco poderá se tornar em muito nas mãos de Deus. Queridos, nós temos um grande desafio pela frente. O desafio da generosidade. O desafio nem de aparecer o meu nome ou o seu nome,
mas que o nome de Deus seja glorificado. É um dos milagres mais conhecidos, mas é um dos milagres pouco aplicados na vida da gente. Que Deus nos dê a capacidade de olharmos para a multidão, para as pessoas com compaixão e decidirmos ser um instrumento nas mãos do Senhor, e que o nosso pouco seja o muito na mão de Deus, para que Ele realize milagre na vida das milhares de multidões. Deus nos abençoe. Amém? Tem alguma música para esse momento ou não? Pode. Irmãos, eu queria fazer um agradecimento a Deus e à igreja, que há 2 semanas atrás o pastor pediu oração, que eu estava desempregada, né? Eu tive que sair da empresa que eu estava e precisava arrumar outro emprego, né? E em menos de 2 semanas o Senhor abriu outra porta para mim, aqui em Monte-Céu. E louvado seja o nome do Senhor, e agradeço muito à igreja por ter orado de coração mesmo. Que o Senhor multiplique em cada vida e abençoe também a cada vida, em nome de Jesus. Amém? Douglas, violão. Vamos colocar em pé. o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode declarar e agradecer-te por tua obra. Deus tem uma obra na sua vida, creia. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus. Eu recebi um pedido de oração para orarmos pelo Mauro, é sogro da Jaqueline. Jaqueline é irmã da Natália. E o Mauro está com câncer em estado gravíssimo e a família pede oração. E vamos orar, vamos interceder neste momento. Pai, eu creio que o Senhor nos falou o coração. Desafia-nos, ó Pai, em sermos um argumento de milagre à vida de pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa hora, Pai, queremos pedir tua bênção sobre cada irmão e cada irmã que aqui esteve, aqueles que estiveram conectados conosco em casa. Entregamos as tuas mãos, ó Pai. Pedimos tua bênção especial sobre a vida do Mauro, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Vai à frente, preparando o seu tratamento em nome de Jesus. Peço pela vida, nesse momento, da tua serva, Dona Anaí, que precisa continuar seu tratamento. Que o Senhor proteja e guarde. Irmãos que estão também com Covid, com dengue, que o Senhor alcance com bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu impetrar a bênção, apenas orientar. Os que não são membros da igreja, que quiserem sair, fiquem à vontade. Se quiserem ficar também, podem. Nós vamos ter a leitura do relatório, que vai ser interrompido a transmissão imediatamente, tá? Porque o relatório, por questões de segurança, nós não podemos estar lendo online, tá bom? Recebam a bênção, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém? A Ele a glória.